wings and fly, go! Fala galera da Dragon! Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Linares. Tô hoje aqui com um grande amigo meu, Rafael Albuquerque, educador físico, pós-graduado em medicina do esporte. Hoje nós vamos bater um papo com vocês, falar o porquê que as pessoas normalmente estão na academia e não conseguem resultado. Sabe aquele cara que você vê lá há 1 ano, 2 anos, na mesma academia que você e ele não tem resultado? Nós vamos explicar o porquê e vamos explicar para vocês como potencializar esses resultados. Galera, primeiro ponto, primeiro passo. O que você precisa definir se você quer a perda de gordura ou o aumento de massa magra? São duas coisas muito antagônicas, né, Rafa? Exatamente, porque a dieta ela tem que estar totalmente linkada ao treino. Porque dependendo da linha de raciocínio, se o nutricionista estiver pensando em uma linha, monta uma dieta específica para um emagrecimento e o treino não for voltado para isso também, acaba dificultando o processo. O que acontece? São duas coisas muito antagônicas. A hipertrofia, eu tenho que dar para o meu paciente uma quantidade calórica acima daquilo que ele gasta total. Ou seja, se o cara gasta lá 2.000 calorias, eu tenho que dar em torno de 3.100 calorias para que ele consiga hipertrofiar. Ou seja, ele tem que ter um substrato a mais do que aquilo que ele gasta para que ele consiga aumentar a quantidade de fibras e de estoque de glicogênio. Para perda de gordura, eu tenho que dar uma quantidade calórica abaixo daquilo que ele gasta. Exatamente. Porque ele não vai ter o substrato suficiente para se manter e ele vai ter que tirar essa energia de algum lugar que seria a gordura. Exatamente. E aí tá o X da questão. Voltando ao que nós estávamos falando no início, se não tiver tudo linkado, dieta e treino, vai patinar, e aí que você vê um monte de gente há 1, 2 anos na academia patinando nos resultados, justamente porque não tem um método específico para atingir o seu real objetivo. Então galera, a primeira parte, o primeiro processo que você tem que fazer é definir: eu quero começar hipertrofiando, ou eu quero perder gordura, eu quero fazer os dois. Então, legal. Se você quer fazer os dois, você tem que fazer o que um fisiculturista, por exemplo, faz. Claro, numa escala menor, mas primeiro um processo de hipertrofia, depois um processo de perda de gordura. Se você só pretende perder gordura, legal, foca nisso. Se você pretende só ganhar massa muscular, legal, foca nisso. O que acontece às vezes é aquele indivíduo que está parado, não treina, e aí ele começa a treinar e fazer uma dieta junto, ele aumenta um pouco sua massa magra e perde um pouco de gordura, mas é numa escala muito pequena. Então se ele ganhou 2 kg de massa magra, 3 kg de massa magra, ele perde 200 gramas de gordura. Lembrando que nós estamos falando de indivíduos não hormonizados. A partir do momento que o indivíduo tomou um hormônio, esse metabolismo muda totalmente, tá? Então, traçado o primeiro objetivo, que é a dieta e o treino, né? Focado naquilo que você quer, nós vamos para um segundo passo. Qual seria o segundo passo? Como você sabe qual é o melhor tipo de dieta e de treino para você? Nessa infinidade de treinos que a gente tem, nessa infinidade de dietas que a gente tem. É melhor agora um cycle carb? É melhor agora um low carb? É melhor um jejum intermitente? É melhor uma dieta cetogênica? Como que eu vou saber isso? É fácil. O treino é a mesma coisa. Tudo tem que ter um propósito fisiológico e bioquímico. Exatamente. Então, por exemplo, Rafa, para um paciente meu que ele quer perda de gordura, tá? E eu falo para ele assim: bom, vamos fazer uma oscilação de carboidrato, onde eu vou te dar
médio e baixo, só 2 oscilações. Sabendo que a gente pode fazer N oscilações, alto, médio, baixo, médio alto, 5 para 1, 6 para 1, tudo varia. Eu vou usar lá uma quantidade calórica basal dele, aquilo que ele gasta, tá? E depois eu vou usar uma quantidade abaixo daquilo que ele gasta. Eu fazendo essa quantidade de cycle carb, eu vou colocar lá X gramas de carboidrato num dia, Y gramas de carboidrato no outro, fazendo com que ele oscile. Qual que é o princípio disso? Através disso, eu tenho uma grande vantagem. O seu metabolismo, ele tende a se acostumar a tudo que você faz. Ou seja, se você come 2.000 calorias, o seu metabolismo está acostumado a gastar 2.000 calorias. Eu diminui essa quantidade calórica que você ingere para 1.500, daqui um X tempo, um mês, 45 dias, o seu organismo se adapta a gastar aquelas 1.500 calorias. Ele sempre vai se adaptar àquilo que a gente faz. Quando eu tenho um cycle carb, por exemplo, eu mudo a quantidade calórica e a quantidade de carboidrato, fazendo com que o meu organismo não consiga se acostumar. E aí a pergunta para o Rafa, quando você faz lá uma dieta de cycle carb, e eu falo para o meu aluno, olha, para o meu paciente, procura o Rafa, como que você elabora um treino? Quais os princípios fisiológicos e por que desse treino? Bom, primeiramente, o que eu peço para os meus alunos é a dieta, né? Pergunto se ele passou no endócrino, pergunto se ele passou com o nutricionista e aí olho a dieta dele, analiso como que está a situação para fazer a prescrição do treinamento. Justamente a gente tem que analisar o porquê que eu estou passando aquele tipo de treino para ele. Primeiro, se o cara está parado, tem que pensar na questão de volume de treino, o método do treino justamente para não ocorrer uma lesão. Bom, vamos supor que o cara está em um processo de emagrecimento, ele está com baixo carboidrato. Qual que é o objetivo desse treino? Se ele já está com baixo carboidrato, então o nutricionista ele quer o quê? Abaixar os estoques de glicogênio dele. Como que nós faríamos isso no treino? Existem vários tipos de treinamento que favorecem esse processo, como por exemplo drop set, B-set, rest pause. Nós chamamos isso de treinos metabólicos. São treinos que nós conseguimos fazer com que esse aporte energético seja diminuído, né? Que são os estoques de glicogênio, favorecendo o quê? Não só o uso do carboidrato, da glicose como fonte de energia, e sim otimizando também a oxidação de gordura, fazendo com que ela faça o papel do carboidrato. Então a gente pensando numa dieta cycle carb, o que eu gosto de trabalhar? Em cima desse princípio que o Rafa falou, eu gosto também de oscilar o treino. Como eu estou oscilando o carboidrato, o que eu faço? Eu já estou usando uma estratégia para que o meu corpo não se adapte à dieta. Eu faço a mesma coisa com o treino, é um método que eu gosto de fazer. Então eu passo numa semana um treino metabólico, como o Rafa falou, por conta de tudo isso que ele disse, e na outra semana eu passo um treino tensional. O que muda de um treino metabólico para um treino tensional? Um treino metabólico é onde eu uso uma quantidade maior de substrato energético, de glicose, de gordura, para executar esse treino. Um treino tensional já é um treino onde eu uso mais a parte do sistema nervoso central, mais a parte neuromuscular, mais recrutamento de fibra, por isso que eu coloco mais peso. E assim, o treino, justamente com essa dieta oscilando o carboidrato, o treino também você pode controlar essas variáveis juntando metabólico com tensional, justamente para o nosso corpo nunca se adaptar ao estímulo, sempre que nós chamamos de treinamento de choque, sempre dando choque no treino para você não... tem até o ditado, né? Qual que é o melhor treino para mim? O melhor treino é o treino que você nunca fez, porque o seu corpo não está adaptado àquilo. Isso aí, Rafa. Então o que a gente pode utilizar ao nosso favor? Dentro de um treino metabólico, pensando em perda de peso, pensando em perda de gordura, a gente tem N variáveis. Claro que o melhor é você ter uma avaliação para você saber se o seu peso está elevado só por conta de gordura, se você tem uma retenção de líquido, se você tem uma quantidade de líquido normal, porém muito líquido extracelular, que é o líquido retido, e em cima disso a gente vai programar um treinamento e uma dieta. Então, qual que seria as metodologias para um treino metabólico? Existem N possibilidades, como o Rafa falou, e existem N variáveis. Como que a gente pode mudar essas variáveis? Quais são as variáveis que a gente tem para fazer um treino, para executar um treino, seja ele metabólico ou tensional? Seja ele metabólico ou tensional, existem várias formas de você modificar, intensificar o seu treinamento.
Bom, nós podemos controlar o volume de treino, que seria a quantidade de exercícios existentes no seu protocolo, o número de repetições, o tempo de execução, né, de fase concêntrica e fase excêntrica, o tempo de descanso. Existem N variáveis para a gente fazer essa prescrição do treinamento. E assim, não basta só treinar por treinar, tem que ter um método específico. E dentro dessas variáveis, cabe ao professor o profissional de educação física e o nutricionista, né, linkarem dieta e treino específico para você otimizar seus resultados na academia. Galera, por que é interessante estar linkado? Vamos lá. Falei que existem N tipos de dieta e N tipos de treino. Falei um pouco como eu gosto de fazer sobre a oscilação de carboidrato. Agora, por exemplo, numa dieta low carb, como que eu gosto de utilizá-la? Como que eu gosto de linkar com o treino? Eu gosto da seguinte maneira: eu avalio o aluno, se eu vejo que ele já tem tipo uma quantidade de massa magra legal, que ele está precisando perder retenção de líquido, que ele tem muito líquido extracelular, eu faço um treino mais metabólico, ou seja, um treino onde ele vai gerar um gasto calórico maior por conta do número de repetições, com uma intensidade muito alta. Como que a gente varia essa intensidade? Diminuindo o intervalo também de descanso, por exemplo, um rest pause, um drop set, um biset, um triset. Eu diminuo esse tempo de ação e consequentemente o treino fica mais intenso. Exatamente. O que eu vou fazer? Pensando nessa parte metabólica, eu vou imaginar o seguinte: pô, esse cara está com uma retenção de líquido. Fisiologicamente, quando ele aumenta esse gasto metabólico e diminui a quantidade de carboidrato que ele ingere na dieta, nós temos um fenômeno que acontece, que é a reposição desse estoque de glicogênio. Quando a gente repõe esse estoque de glicogênio, o que o corpo faz? Cada molécula de carboidrato precisa de 3 de água. Consequentemente, eu tiro essa quantidade de água extracelular e redireciono para intracelular, diminuindo essa retenção. E aparentemente o cara com certeza vai ficar com um físico mais estético, mais definido, tá? Então é uma estratégia, essa estratégia tem bases fisiológicas. Eu também posso utilizar uma outra base, eu também posso falar assim, ó, mesmo o cara diminuindo a quantidade de carboidrato, eu consigo fazer um treino com menor repetição? Consigo fazer um treino com menor repetição. Se o cara ele já tiver definido, não muito, mas definido, e ele quiser aumentar um pouco mais essa definição, mas manter o máximo de massa magra possível, eu diminuo essa... Aí nós entraríamos no treino tensional, né? Que seria um treino com um pouquinho menos de repetições, aliás, bem menos repetições, só que priorizando a carga, que é outra variável do treinamento. Então ele faria menos repetições, só que com mais carga. E aí você favorecia o que? O aumento da miofibrila, que seria um outro tipo de hipertrofia, né? Então, galera, o segundo ponto é você decidir qual estratégia que você, de acordo com a estratégia que você utilizou, qual o melhor método de treino que você se adapta e o melhor tipo de dieta. Se você prefere um low carb, se você prefere um cyclo carb, se você prefere até uma dieta paleolítica, existem N tipos de dieta, tá? Lembrando que o ideal é sempre você passar num profissional de educação física e num profissional da nutrição para que ele avalie e veja qual se enquadra melhor para você. Exatamente, porque a dieta e o treino é um casamento. Então se você está com uma dieta X e um treino que não é compatível com ela, realmente você vai patinar nos resultados, pode perder massa magra, não ter uma otimização dessa oxidação de gordura. Então é realmente um casamento, tem que casar dieta e treino. Para isso é bom estar tanto o nutricionista quanto o profissional da educação física linkado aí para numa mesma linha de raciocínio montar o melhor protocolo para você. Então, galera, para finalizar esse segundo ponto aqui, existem N tipos de dieta, como eu disse para vocês, e foca sempre no seguinte ponto: uma dieta low carb tem que ser pensada de acordo com o seu metabolismo basal. Você não pode colocar lá uma dieta low carb, tipo, e colocar 10 mil calorias, tipo, tudo de proteína e quase nada de carboidrato, só proteína e gordura. Não, você não pode esquecer do basal seu e do total seu. Se você gasta 3 mil calorias, essa dieta tem que ser calculada de acordo com aquilo que você gasta, certo?
Se você busca uma hipertrofia, nós usamos uma estratégia, por quê? Uma estratégia muito interessante. A perda de gordura é um pouco mais simples de conseguir. Se você reduzir essa quantidade calórica, você vai conseguir, Uma ponto, conta acabou. matemática. É uma conta matemática. A hipertrofia já não. A hipertrofia, além da conta matemática, existem quantidades específicas que você tem que comer de cada substrato energético. Ou seja, você tem X quantidade de carboidrato para comer, X quantidade de proteína para comer e X quantidade de gordura para comer. O que eu gosto de trabalhar e a literatura indica que é um melhor. Claro, depende da individualidade biológica de todo mundo, mas no padrão seria o melhor. Normalmente, quando eu trabalho com hipertrofia, eu coloco 60 a 65% de carboidrato, 30% de proteína e 10% de gordura. Aproximadamente isso, entre 60 e 65, 30 e 25 e 10 gramas de gordura. Por quê? O seu organismo ele é muito inteligente. Ele sempre busca um equilíbrio, uma homeostase no seu organismo. A partir do momento que você consome muita proteína e pouco carboidrato, ele tem uma ação que chama gliconeogênese. Gliconeogênese. Isso aqui o professor de educação física estuda bastante. O que seria isso? Seria a transformação da proteína em carboidrato. E o organismo faz isso de uma maneira até que simples, porém gera um gasto energético também para o organismo. Então, se eu não tenho a quantidade específica de carboidrato para a quantidade específica de proteína, o que acontece? O meu corpo pega aquela proteína e transforma em carboidrato. Ou seja, você fica deficiente nos dois substratos. É a proteólise, né? E não só apenas nesses substratos, você também tem que pensar na quantidade calórica total. Por isso que a gente tem aqueles 10% de gordura também. Esses 10% de gordura são essenciais, não adianta a gente nós falarmos, vamos tirar toda a gordura. Não dá para tirar toda a gordura. Você tem que ter uma quantidade. E o que a gente busca? Uma gordura que a gente fala, uma gordura boa, um triglicerídeo de cadeia média. Isso aí, o que seria? Uma gordura de cadeia carbônica pequena, que é mais fácil de ser quebrada e mais rápida de gerar fonte de energia. Então, por isso que a gente fala de algumas como castanha, como abacate, castanha de caju. Essas oleaginosas têm uma gordura que seria boa para o nosso organismo. Então a gente consegue bater essa quantidade calórica também pensando nessa gordura. Legal. Em relação ao treino, o Rafa, finalizando, Rafa, o que você acha sobre o treinamento pensando na parte agora de hipertrofia, para um cara que está querendo ter um aumento de massa muscular? Eu já falei que ele tem que ter uma proporção entre carboidrato, proteína e gordura. Certo. O que ele tem que ter no treinamento? Bom, pessoal, então, como que eu gosto de trabalhar, filho? O cara busca uma hipertrofia. Sabemos que tem hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática, né? Que a sarcoplasmática é o que? É glicogênio dentro do músculo. Um bodybuilder, no caso, ele busca tanto a miofibrilar, que é o aumento da miofibrila, tanto a sarcoplasmática. Mas vamos lá, para uma pessoa normal que está começando agora, pode começar aí com uma hipertrofia com cargas um pouquinho mais elevadas, né? Fazendo aí entre 6 e 12 repetições, que é o que aponta na literatura, que é uma hipertrofia que vai aumentar a miofibrila, o calibre da célula muscular. Lembrando que não é um número exato. Por exemplo, o professor prescreve para o aluno lá que ele vai fazer de 8 a 12 repetições. Chega na 12ª repetição, o cara para. Só que assim, será que ele chegou próximo da exaustão do músculo dele nessa zona alvo de repetição? Então é aí que entra o X da questão. Exaustão quanto? Fazendo 20 repetições, fazendo 10. O que você tem que ter essa zona de percepção de esforço. Será que eu cheguei próximo do meu esforço máximo entre 8 e 12, entre 6 e 8? Isso gera uma hipertrofia miofibrilar. Rafa, em relação a isso que você está falando, você trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei e nós tínhamos um método muito legal que eu trouxe para minha vida, que eu achei muito interessante. Um negócio muito interessante para o iniciante é que ele não sabe chegar no limite dele. Então se eu falar para ele, faça 12 repetições, ele vai fazer 12 repetições subutilizado. Ele não vai fazer 12 repetições no máximo de esforço dele. Um método que eu gosto de trabalhar é assim, ó. Se eu quero pegar uma zona entre 10 repetições e 15 repetições, eu falo para ele assim, ó.
faz entre 10 e 15 repetições, mas faz seu máximo. Se você conseguir passar de 15, pode passar. Aí ele vai passar, vai fazer 16. Se ele fizer 16 ou 17 repetições, eu sei que aquela carga não é ideal para ele fazer de 10 a 15. Então eu aumento a carga. Se ele fizer 9, eu vou falar, pera lá, não tá aguentando, vamos diminuir um pouco essa carga. O ideal é que ele faça, por exemplo, 12 repetições que você quer, a 12ª tem que estar no limite. Legal. Se ele aguentou fazer a 13ª, já não é mais o limite dele. Ele Exatamente. já... Então, Rafa, falamos sobre 2 pontos que foram, primeiro, traçar uma estratégia, ver se você quer perder gordura primeiro ou ganhar massa muscular, porque não conseguimos os dois ao mesmo tempo. Segundo, traçamos o objetivo de colocar um treino e uma dieta linkada para o mesmo objetivo, para que você consiga o resultado. E o terceiro ponto, que eu acho que é tão importante quanto os outros dois, seria a avaliação. Por quê? Quando eu faço uma avaliação, eu consigo ver as mudanças que eu tive na minha composição corporal. Essa mudança vai me direcionar se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado. Ou seja, de repente eu quero ter uma perda de gordura, eu perdi peso, mas não foi de gordura e foi de massa magra. Eu estou errado. Eu quero ter a perda de peso, mas eu perdi gordura e mantive minha massa magra. Estou no caminho. Lembrando que sempre que eu mudo minha dieta e meu treino, o meu metabolismo vai se adaptando. Então ele pode aumentar ou diminuir. Num processo de perda de peso, como que eu citei, de perda de gordura, normalmente o metabolismo acaba diminuindo um pouco. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adequar essa quantidade calórica da alimentação para baixo para continuar com o mesmo déficit que ele tinha. Ou eu mantenho a quantidade calórica dos alimentos e aumento a quantidade calórica de gasto no treino para manter o mesmo déficit. Se for na hipertrofia, é a mesma coisa. Quando ele aumenta um pouco a massa magra dele, ele começa a gerar mais gasto calórico, então eu tenho que aumentar a quantidade de calorias que ele ingere. Ou diminuir o gasto calórico do treino, entendeu? Usando uma outra metodologia, para que ele continue com essa mesma diferença calórica e consiga a hipertrofia. Quando a gente faz uma avaliação física, eu acredito que o principal ponto seja você sempre utilizar a mesma. Por quê? Mesmo que você faça uma avaliação que tenha um erro, se na próxima vez você fizer o mesmo tipo de avaliação, você vai ter o mesmo erro. Exatamente. Vou seguir um padrão. Então o importante da avaliação é você estar sempre seguindo um padrão. Lembrando que quando você avalia, existem vários métodos. Exatamente, adipômetro, bioimpedância, perimetria. Como você disse, o legal é ser avaliado, procurar sempre com a mesma pessoa ou com o mesmo método. Por exemplo, se for numa bioimpedância, faça com a mesma bioimpedância, porque ali você vai ter um parâmetro que comparado com o parâmetro anterior. É isso aí, galera. Assim você consegue traçar melhor os seus objetivos. Então, vou fazer um resumão aqui rápido para vocês. Como que eu posso potencializar meu resultado na academia? Primeira parte, você tem que saber se você quer perder gordura ou aumentar sua massa muscular. Os dois ao mesmo tempo não dá. Aquele negócio da mulher que chega aqui e fala pra mim assim, eu quero secar a barriga, crescer perna e glúteo. Não dá. Traça um objetivo por vez. Segundo ponto, traçou o objetivo? Legal. Qual dieta eu me encaixo melhor? Eu prefiro um low carb, eu prefiro um cyclo carb, eu prefiro uma dieta. N fatores, N tipos de dieta. Encaixei uma dieta, legal. Agora eu preciso pensar num treino que se adapte àquela dieta. Ou seja, então eu preciso de um treino mais metabólico, eu preciso de um treino mais tensional, legal. Aí nós sabemos também que existem N tipos de variáveis para um treino tensional ou N tipo de variáveis para um treino metabólico. Você escolhe aquele que você se adapta melhor, tá? E aí você executa. E por final, faça sempre uma avaliação de mês em mês para saber como está sendo os seus resultados e se você está chegando no seu objetivo. Certo? Exatamente, certo. A avaliação é primordial aí para saber se esse é o caminho certo, né? Então, galera, apesar de todas essas informações, nunca se esqueça que você deve estar sempre procurando um profissional da área da educação física credenciado, com o CREF na mão, para que você consiga realmente resultados, e um profissional da área da nutrição devidamente licenciado com o seu CRN, para que ele consiga ajustar totalmente essa dieta
e converse com o seu treinador para que eles se alinhem e consigam o objetivo E final. fazer o casamento perfeito, como nós havíamos já falado no começo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa lá seu like, seu comentário. Tamo junto. Tamo junto.